Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Este é o nosso canal Reino em Pauta, com vocês todas as manhãs, levando uma palavra reinante ao seu coração. Muito obrigado a todos vocês pela comunhão no canal. Muito obrigado a todos vocês que deixam seus likes, seu compartilhamento. Gratidão a todos os novos inscritos aí. Temos muitos novos inscritos. Muito obrigado a vocês e todos que já se inscreveram no canal. Eu não cesso aqui de agradecer. E se você ainda não se inscreveu no canal, gente, rapidinho você faz isso, você não vai gastar nada, não vai ter nenhum problema, nenhum perigo, nada. Você vai nos ajudar crescendo o canal e levando então uma mensagem de incentivo ao YouTube para que ele possa propagar melhor a nossa mensagem, tá bom? Então você clica uma vez para se inscrever, segunda vez clica no sininho e você terá as notificações aí todas as manhãs das nossas gravações. Muito bem, queridos, nós estamos aqui falando uma série sobre a rara espécie em conflito. Esse é o tema da nossa série. E essa rara espécie, eu já falei na primeira reflexão, que é o homem. O homem que foi criado à imagem de Deus e à sua semelhança. A visão de Deus em criar o homem à imagem de Deus, eu já falei, é a comunhão, é a relação. E a partir da relação, vem depois a edificação, tá? Que é o outro passo que eu vou estar falando mais tarde. Mas, retornando aí, amados, ao Éden, nós vemos ali a comunhão plena de Deus com o homem, tá? No jardim do Éden, lugar preparado para a relação. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, pontuar com você. O Éden, amados irmãos, era um ambiente preparado para o relacionamento de Deus com o homem, certo? Esta era a visão do Éden. Tanto que no Éden tinha tudo de bom. Toda a provisão, todo fruto, tinha tudo. Tinha o rio da vida, tinha os braços do rio, que tinha toda uma revelação para o homem, para que o homem vivesse bem e tivesse uma relação plena com Deus. Esta era a vontade eterna de Deus, aleluia. O homem, então, ele era o quê? Uma alma ou um ser vivente, aleluia. Ele tinha o seu corpo, que veio da terra, que veio do barro, mas ele tinha no seu interior a presença manifesta de Deus, a essência de Deus, aleluia. Então, esse poder de relação foi liberado pela essência de Deus. A essência de Deus, queridos, é essa paternidade, essa visão de paternidade, sabe? É essa visão de um DNA único, porque o homem recebeu o DNA de Deus. Aleluia. Então, sendo ele a espécie de Deus, era uma comunhão plena, num ambiente pleno para a comunhão. Mas algo aconteceu. E é algo que todos nós sabemos. Amados, a partir do pecado, o homem... O que aconteceu com o homem, amados? A partir do pecado, o homem ficou totalmente à deriva. Por quê? Porque a partir do pecado, quando entrou o pecado, tá? Então o homem se sentiu sozinho. Ele já tinha sua mulher, e foi através do instrumento da mulher que teve comunhão com a serpente ao pé da árvore, e a partir dali o homem então comeu do fruto proibido. E a partir disso, o que aconteceu? O pecado aconteceu. Devido a essa situação, entrou um conflito dentro do homem. O conflito na espécie, na rara espécie, iniciou logo após o pecado. É interessante, irmãos, que antes do pecado não havia conflito. Havia uma relação plena, uma comunhão plena. O pecado veio bloquear essa comunhão plena. Por quê? A partir do pecado entrou um conflito no homem. Qual era o conflito? Eu estou enxergando a minha nudez. Eu agora sou um homem nu. A minha esposa é uma mulher nua. Como pode isso? E o homem ficou apavorado.
E esse conflito levou o homem a tomar uma decisão. Aí eu quero pontuar com você o grande problema das nossas decisões quando são tomadas em conflito. Nunca tome uma decisão no meio de um conflito. A decisão tem que ser tomada com a cabeça fresca. Quem sabe deitado no travesseiro, quem sabe, amados irmãos, num posicionamento diferente. Porque se você tomar uma decisão no meio de um conflito, essa decisão pode te trazer uma consequência muito grande. E o homem então tomou a decisão. Qual foi a primeira decisão que o homem tomou no meio do seu primeiro conflito? Porque até então a Bíblia não revela conflito. A Bíblia revela a relação plena entre o homem, Deus e o homem. A Bíblia diz que o homem andava pelo jardim, ele cuidava do jardim, ele gerenciava tudo, era uma bênção, mas agora o pecado entra e ele tem o seu primeiro conflito. E o que ele faz? Ele tenta resolver o conflito. O grande problema é que todos os nossos conflitos nós tentamos resolver da nossa forma. E o homem então usou o que, amados? Usou sua justiça humana, usou a justificativa. O homem agora disse, eu vou inventar algo para resolver o problema do meu conflito. O meu conflito agora é o seguinte, quando Deus chegar, ele vai ver que estamos nus. Então eu preciso cobrir essa nudez. Pega a revelação aí. O grande problema ainda hoje é eu e você tentar cobrir a nossa própria nudez. Usando o quê? A nossa justiça humana ou a nossa justificativa. Para tudo, o homem natural quer se justificar. Nunca assumir o feito, mas justificar. Eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Então o homem pega, irmãos, e toma uma decisão. Ele vê logo uma figueira por ali, ele vai lá, colhe algumas folhas de figueira e faz uma roupa de folha de figueira. E coloca sobre a vida dele e a vida da esposa, cobrindo a sua nudez. Aparentemente, parece que é uma coisa muito boa. O grande problema é a aparência, é aquilo que parece. Quase sempre, aquilo que parece não é. E é muitas vezes aquilo que não parece é. Certo? Aquilo que nasce na nossa vontade, ou na nossa justiça humana, ou dentro da nossa verdade, ou no meio de um grande conflito, parece que é, mas não é. Aquilo que nasce de uma comunhão, de uma relação, de uma oração entre você e Deus, aquela decisão que nasceu ali, às vezes não parece que é, mas é. Porque existe a voz de Deus. Então, sem a voz de Deus, não vai dar certo. Eu já asseguro você. Se você não ouvir a voz de Deus numa tomada de decisão, principalmente no meio de um conflito, vai dar ruim no final. Tem gente que acostuma tomar decisões no meio do conflito. E vai indo, parece um trator. Só que lá na frente vem uma consequência. E a consequência, geralmente, é 10 vezes mais do que aconteceu. O prejuízo é muito grande. E então o homem pega aquela roupa, faz a roupa de folha de figueira, coloca ali, né? E o homem esqueceu que a folha de figueira tem prazo de validade. Então pontue no seu coração. A nossa justificativa tem prazo de validade. Amados, o nosso achismo tem prazo de validade. Nosso corpo tem prazo de validade. A vida humana, a decisão humana tem prazo de validade. E o homem não imagina isso. Ele nem achava que ele estava morto. O homem não entendeu que ele tinha morrido após o pecado. O homem achou que estava tudo certo. Aquele achismo humano, o afloramento da alma, o afloramento do psique humano, da mente humana, da verdade humana. E então está agora o homem e sua mulher com folhinha de figueira. Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Qual é a roupa que você usa espiritual? Qual é a roupa que te cobre? É folha de figueira
ou é pele de cordeiro? Muitas vezes nós usamos folha de figueira, que é algo feito por nós, que é algo que não tem fundamento, que é uma justificativa humana, quem sabe uma mentira humana, quem sabe aquilo que a gente acha que é verdade e não é verdade. Muitas vezes nós enganamos a nós mesmos com a nossa verdade. Adão tentou enganar a si próprio e disse: vou resolver o problema. Mas ele estava em conflito. O conflito era porque Deus logo apareceria. E diante da luz de Deus, irmãos, não tem como fugir desses olhos poderosos de Deus, ou poderosos de Deus. Então, o que acontece? Logo, de repente, o homem, a palavra diz ali, eu não vou ler, você sabe de cor, e Deus, então, começa a chamar o homem. Irmãos, Deus poderia aparecer onde o homem estava, mas Deus respeita o direito do homem. Porque assim que o pecado entrou, o homem ganhou um direito chamado livre-arbítrio. Foi o homem que escolheu. O livre-arbítrio não foi uma escolha divina, eu creio, mas foi uma escolha do homem. Então, amados, Deus começa a querer visitar o homem, mesmo Deus sabendo que o homem estava com problema. Grave isso. Não importa o problema que eu e você estamos passando, Deus deseja nos visitar e falar conosco. Eu vou orar e continuo amanhã com essa reflexão, por isso você não pode esquecer, tem que acompanhar a série toda, tá bom? Pai, obrigado, porque o Senhor é fiel. Que o Senhor possa tocar no nosso coração e ficarmos pensando nesses momentos reflexivos. Que o Espírito Santo ministre cada coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã na continuação.